Olá, aluno da terceira série, meu nome é a professora Joyce, estamos aqui para mais um Encontro de Geografia. Tema deveras interessante, vamos falar sobre aspectos terroristas dentro de um enfoque localizado, mas sempre destacando o ambiente globalizado. Para que isso seja estabelecido, temos dois objetivos a atingir. Primeiro, compreender os conflitos étnicos, nacionalistas e algumas questões geopolíticas, econômicas e religiosas envolvidas em toda essa sistemática, bem como entender já uma fragmentação que é a diferença entre fundamentalismo e terrorismo. Para que a gente avance, logicamente, ao destacar esses elementos do objetivo, você começa a se perguntar o que é realmente fundamentalismo islâmico, o que é terrorismo e qual é a relação entre os dois. São questionamentos que com certeza você se faz dia a dia, porque são temáticas que vira e mexe aparecem nos sistemas das mídias que você conhece. Para começar, então, vamos destacar o que significa a palavra fundamentalismo. Dentro da característica de fundamentalismo, acredita-se que são literal fundamentação de crença entre os dogmas, ou seja, a origem da determinada temática, que de forma absoluta e indiscutível não muda o presságio do diálogo. Ou seja, é a crença, objetivamente a observação e a literal sistematização de que você acredita que os dogmas iniciais, a origem do sistema, a origem de determinada crença é a única e exclusiva, sem nenhuma evolução. Ou seja, dentro dessa característica, nós podemos dizer que fundamentalismo é uma palavra que pode ser usada para a política, para a economia e também para a religião. Quando falamos de fundamentalismo religioso, nós então dizemos que as pessoas fundamentalistas acreditam nas crenças e na compreensão literal da escritura que eles estão usando. Então, dependendo do tipo de religião, se eles seguem e literalmente vivem aquela sistemática como era no início, eu digo que essa pessoa é uma pessoa fundamentalista. Dentro disso, claro que nós podemos identificar o fundamentalismo islâmico, como destacamos, que pode ser identificado em qualquer uma das religiões. Mas dentro do fundamentalismo islâmico, claro, nós vamos entender que é a crença, a vida literal nos dogmas precursores do islamismo. Ou seja, então se literalmente vive de acordo com a literatura sagrada, com o Alcorão. É como se eu dissesse que viver segundo a regra literal, escrita do jeitinho que está no Alcorão. Ou seja, é a chamada Sharia, é o direito islâmico, onde não há separação entre a religião e o direito. Então, dentro da sistemática dessa vertente fundamentalista, acha-se que não existe divisão e que você deve viver de acordo com o Alcorão dentro de aspectos econômicos, políticos e sociais. Para isso, então, vamos avançar um pouquinho mais, porque entra muito na questão terrorismo. Por quê? Porque em determinado momento histórico, se nós puxarmos, isso vem desde o período da Guerra Fria, nós vamos entender a fundamentação do terrorismo e vai aparecer muito a palavra terrorismo ligado ao islamismo. Só que a gente tem que tirar essa situação, identificar que a palavra terrorismo, ela é literal a imposição do medo. Então não há a necessidade da percussão, ou seja, da literal ação de fazer o mal para alguém, e sim impor um medo. Pode ser um susto, então você está fazendo terror. Então, desta forma, quando olhamos a palavra terrorismo, a gente tem que entender que é a imposição do medo. E aí nós vamos ter a imposição do medo político, econômico e religioso. Ou seja, nós vamos ter vários grupos praticando essa forma de terror. Nós vamos ter anarquistas, nós vamos ter insurgentes, nós vamos ter grupos extremistas, nós vamos ter grupos de direita, nós vamos ter grupos de esquerda. Ou seja, nós vamos ter literalmente uma violência, mas uma violência às vezes camuflada, em que você atinge determinadas pessoas, as pessoas ficam com medo. Aí eu vou ter a palavra
terrorismo. Veja que desde a era da Revolução Francesa se fala em terrorismo. Então, é a era do terror, por quê? Porque as pessoas tinham medo de determinadas ações políticas ou econômicas que representassem algum dano à sua pessoa, que às vezes se concretizava e às vezes não. Mas o medo é que se traduz dentro do aspecto terrorista. Claro que a sistematização do terror pode levar a outras situações. Então, nós vamos ter o uso sistemático desse clima de medo a uma imposição muitas vezes que leva a sequestros, a ataques literais, a uma verbalização mais agressiva. E isso tudo, logicamente, praticado de maneira organizada ou não. Quando é organizado, então nós temos organizações políticas ou organizações econômicas que sistematizamente fazem essa prática e imputem um medo a um grande número de pessoas. Exemplos de terrorismos ligados ao islamismo nós temos também, como também temos outros, mas aqui discutidos alguns só para a gente figurar um pouco essa diversificação de exemplos. Nós temos no dia 11 de setembro uma prática terrorista que até hoje impacta na nossa memória, que foi o ataque ao World Trade Center. Um ataque literal de uma imposição de origem religiosa a uma ação econômica. Por quê? Porque o World Trade Center era símbolo do capitalismo nos Estados Unidos. Então, este ataque literalmente saiu da sistemática apenas de verbalização para uma sistemática prática e fez com que os ataques se concretizassem e aquela situação do medo literalmente se tornasse realidade. Esse ataque aconteceu em 2001, ele fica muito gravado em nossa memória pela perversidade e pela visualização online que se teve do ataque. Então as pessoas estavam vendo o ataque ocorrido numa torre quando outro avião chega. Isso nos choca e nos traduz uma sensação de medo inerente ao processo. Lógico que, destacado dentro do grupo terrorista, nós verificamos que os grupos terroristas, quando se intitulam terroristas, eles não muitas vezes se colocam à disposição da mídia, mas eles fazem questão de verbalizar de outra maneira que o ataque pertenceu a determinados grupos. Como nós vemos isso? Pelo tipo de explosivo, pelo tipo de posicionamento, pelo tipo de verbalização subliminar que o ataque teve. Então, a forma como esse ataque ocorreu e mais tarde uma verbalização por escrito, veio que foi um grupo chamado Al-Qaeda que deflagrou o ataque não só ao World Trade Center, mas a outros edifícios norte-americanos, porque na verdade se queria atingir o símbolo do capitalismo norte-americano, no qual eles defendiam ser contrários. Isso aconteceu, foi muito agressivo, mais de 3.000 pessoas infelizmente vieram a óbito e não foi só nas Torres Gêmeas. Como vocês podem ver acessando este link, onde vocês têm a visualização da imagem, a visualização de todo o evento que representou um grande impacto dentro do cenário mundial. Só agora, para ver efetivamente e concretizar o que nós vimos até agora, gostaria que vocês escrevessem um texto jornalístico, um texto em que você contaria, com as suas palavras, o que aconteceu dentro dessa sistemática do ataque à maneira geral, não só o 11 de setembro, mas a várias outras sistematizações. Você pode usar o Oriente Médio, pode usar também alguns aspectos que você lembre da Ásia ou da África, e você comente aspectos ligados ao conceito de terrorismo e alguns aspectos mais específicos. Voltamos já já.
Então, pessoal, espero que vocês tenham assimilado. Lembrem que o texto ele não precisa ser necessariamente igual à orientação da resposta. Você pode fazer um texto dissertativo, você pode também fazer um esquema. O objetivo sempre é que você memorize, que você assimile o conteúdo e deixe este material como sendo uma estruturação para um estudo posterior ou para uma revisão posterior. A indicação que se dá aqui é que, logicamente, você escreva que a diversidade de situações, de vertentes ou ainda de grupos terroristas é grande. Mesmo entrando na religião islâmica, nós vamos ter várias tipologias, várias sistemáticas dessa imposição de terror. E que isso é um debate amplo, não é restrito nem um aspecto religioso e nem um aspecto islâmico. Eu posso perambular numa discussão que se trata dentro de ambientes políticos, econômicos, democráticos, diversidade social, papel de mulheres, educação, ou seja, tudo envolvendo questões ligadas ou não ao Alcorão, que é o que se trata da religião islâmica. Dentro da especificação do terrorismo islâmico, nós podemos então fazer uma releitura, uma forma de você entender bem a questão que aparece muito na mídia. Aparece muito na mídia a palavra jihad. Jihad, dentro de uma prática religiosa, ela literalmente entende que há um conflito inerente entre o Islã e outras religiões. Então, jihad literalmente vai identificar o papel da simbologia da guerra entre uma situação religiosa e outra imposição do setor econômico ou político. Ou seja, lembrem que os fundamentalistas acreditam que não há releitura diferenciada, há uma leitura igual tanto para aspectos religiosos quanto políticos. Ou seja, quando identificamos pessoas que compreendem dessa forma e não aceitam outras especificações, eles estão em jihad. E esta jihad pode partir de uma pessoa dentro do seu próprio entendimento, mas pode configurar a união do grupo que lute de maneira diversa com essa imposição. Ou seja, nós vamos identificar que nós podemos ter um grupo que literalmente saia da esfera pessoal, faça uma união e passe para uma esfera prática. Mesmo falando em esfera prática, nós podemos dizer que isso fica apenas uma discussão. Tudo bem. Mas pode ser que dentro desse grupo ainda existam pessoas que queiram mais e esta prática avance mais. E deste mais eu posso ter a discussão entre grupos, eu posso ter a imposição de uma determinada situação ou ainda o extremo, quando você literalmente tem o avanço do quesito liberdade do outro sendo atingido. Por isso, quando falamos em organizações terroristas, tem que ficar bem claro que são pessoas que se destacam e literalmente agem nesse sentido, para que não fique também achando-se de que todas as pessoas que preveem aquela religião tomam essa atitude. Não, existem determinadas ações que grupos mais radicais extremam, e isso pode acontecer em qualquer religião, em qualquer aspecto político, em qualquer aspecto econômico. A Al-Qaeda, ela deflagrou essa situação porque ela vem de uma estrutura muito anterior. Se você fizer um resgate, a questão Bin Laden e Estados Unidos, ela se inicia em meados de 1979, na Guerra do Afeganistão, quando Estados Unidos, ainda em plena Guerra Fria, deflagra um ataque que tenta impedir o avanço soviético em território afegão. E toda essa sistemática, ela não se transforma apenas no quesito Afeganistão, ela deflagra-se também em outras localidades, como na região do Quênia ou na Tanzânia, quando a gente percebe embaixadas sendo atacadas, mas sempre com o advento de uma resposta ao que aconteceu em meados de 79 até 89, na Guerra do Afeganistão, que deu origem a essa formatação do Al-Qaeda. Aqui também especificando e literalmente enraizando a ideia de que houve, no ataque do 11 de setembro, uma retaliação. É uma resposta a toda a sistemática que aconteceu em anos anteriores e que deflagraram esse start gigantesco no movimento terrorista. Claro que após o 11 de setembro deflagrou-se uma chamada guerra preventiva em torno do terrorismo. Também nesta época se percebe
infelizmente, um avanço desse sistemático entendimento de que o islamismo era terrorista, o que é mentira. Dentro dessa sistemática, começou-se uma perseguição efetiva à pessoa do Bin Laden, que vai simplesmente se extinguir com a morte dele, quando facções e organizações deram fim a toda a missão que levava a termo o óbito do Bin Laden. Dentro disso também podemos observar o surgimento, ou melhor, a concretização de outro movimento terrorista, que é um que tem por objetivo a formatação de um Estado Islâmico. Esse Estado Islâmico é uma ideia que se teve em detrimento, em resposta a este avanço que, entre aspas, algumas pessoas acham que haja dentro do mundo. Então, literalmente, aquela defesa ideológica extravasa e torna-se radical. Então, nessa situação, prevê-se que uma grande área de língua árabe se torne o chamado Estado Islâmico. Então, eles querem literalmente formatar um novo território onde se abracem países que têm como idioma oficial o árabe e que são literalmente da religião islâmica, e que torne-se um movimento único, o qual eles deem o nome de califado. E nessa sistemática, fronteiras nacionais sejam extintas e se dê origem a um novo Estado, que é este aqui, ó. Estas pretensões se mostram quando nós temos toda a região do norte da África, observem o tamanho dessa pretensão. Nós temos regiões da Europa, temos regiões da Ásia e a Europa junto, e uma grande região da Ásia unida em torno deste mesmo objetivo, a formação de um único Estado Islâmico. Claro que isso foi de maneira agressiva e foi controlado porque os países que aqui existem não aceitaram muitas vezes esta invasão, esta pretensão exagerada de um grupo em unificar em um sistema só, em que, lembre-se, se une aspectos políticos, econômicos e religiosos em uma única pretensão, que é exatamente contrária àquilo que nós defendemos. Dentro disso, vamos agora fazer uma nova atividade. Nessa atividade nós temos o islamismo, puxamos um pouquinho sobre a origem do islamismo, que é uma religião pregada por Maomé e seus seguidores. Tem hoje mais de 1 milhão de fiéis espalhados pelo mundo, sendo ainda predominante no Oriente Médio, obviamente, mas que está se distribuindo em todo o planeta também, que é onde a religião surgiu. Como a sociedade deve controlar preconceitos? Como deve se controlar xenofobia? Que é o que nós discutimos. Não podemos identificar nesse grupo a maioria. Nós temos um grupo e que nós devemos entender essa diferença de maneira clara e não devemos impor nenhuma forma de discriminação, que é o que acontece quando falamos em xenofobia. A palavra xenofobia remete à discriminação, ao tratar mal, ao ter preconceito contra estrangeiros ou qualquer pessoa que tenha algum aspecto diferente do seu. Por essa razão, pergunto a você, como você deve considerar esse aspecto de maneira a não deflagrar esse preconceito com pessoas de origem islâmica? Como você escreveria aí? Voltamos já já.
Então, pessoal, não esqueçam de que é uma sugestão de resposta e que vocês devem escrever de uma maneira a ter esse material posteriormente para que vocês pesquisem. Dentro dessa diferença que nós identificamos, claro que vocês devem ter colocado aí o respeito às diferenças, o poder do livre-arbítrio, pela escolha e que, claro, que não devemos ter um grupo dominante que obrigue todos os demais. E que isso deve figurar em todos os aspectos, tanto religiosos, quanto econômicos, quanto sociais, que nos fazem felizes em nosso convívio diário. Para isso, logicamente, fechamos esse contexto. Espero que vocês tenham atingido o objetivo em ter uma ideia sobre o que é terrorismo e o que é toda essa situação, tanto fundamentalista quanto do fundamentalismo islâmico e estender a todos os outros tipos de fundamentalismo. E nos encontramos em outro momento. Até mais!